A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso caminho para o Horebe, ao nosso itinerário de intimidade com Deus. O nosso tema de hoje será Para Além do Deserto. Esse tema será dividido em diversas partes, certo? Então hoje nós vamos ver a primeira parte deste tema, Para Além do Deserto. Começamos então com a reflexão do nosso texto de hoje. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. O Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, não é? É importante também a gente saber disso. O Horebe e Monte Sinai se trata da mesma montanha. Então, essa passagem você pode conferir em Êxodos, capítulo 3, versículo 1, tá certo? Moisés que chega até o Horebe. Êxodos, capítulo 3, versículo 1. Este dia em nada parecia ser diferente dos outros, mas algo naquela montanha que Moisés estava habituado a ver atraiu o olhar do pastor de Midian. Ele então toma a decisão de subir até lá, de deixar a planície, né? E de ir além do deserto. Ele tinha aquela rotina ali, mas naquele dia algo chamou a atenção dele, ele decidiu ir além. Ele deixa então a planície, deixa a rotina de pastor, com a qual ele já estava acostumado há tantos anos, e se lança em direção a algo novo e desconhecido. Ao chegar ao cume da montanha, o pastor de Midian se depara com um fenômeno que a sua razão, em um primeiro instante, tenta explicar. Uma sarça em chamas, mas sem se consumir. Foram os raios do sol que aqueceram e inflamaram a sarça, pensou ele. A nossa racionalidade, sempre querendo explicar o sobrenatural, não é verdade? Com Moisés não foi diferente. Ele pensou, não, foi o sol. Afinal de contas, ele já estava acostumado a ver aquilo, mas o novo era que aquela sarça se consumia, mas se estava inflamada, mas não se consumia. Mas, então, Moisés percebe que aquele fenômeno tem algo de caráter sobrenatural, pois a sarça não se consome. Que extraordinária visão, disse ele. Vou me aproximar para ver mais de perto a razão pela qual esta sarça queima, mas sem se consumir. E então, neste momento, uma voz eclode do meio do humilde arbusto e exclama: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O Horebe é o lugar da manifestação de Deus. O Horebe é o lugar onde habita o Santo dos Santos. E foi isso que Deus disse a Moisés: o lugar onde você está é terra santa. E disse ainda o Senhor, Yahvé, a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Isso você pode conferir
em Êxodos 3, versículos de 5 a 6. Convido você a ler esta passagem. Êxodos 3, versículos de 5 a 6. Eu sou é o nome da natureza de Deus. Aquele que possui tudo e a quem nada falta. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nome da graça. Citando os patriarcas, Deus assegura a Moisés não ser ele mais um entre tantos deuses que existiam naquela época, deuses com D minúsculo, não é? Mas ele era o único e verdadeiro Deus, o Deus fiel, o Deus das promessas patriarcais. Então, esse é o nosso texto para a nossa reflexão de hoje. Então, agora vamos para os 3 pontos chaves desse nosso texto de hoje. Após então aí vermos esses pontos chaves, vamos para o nosso segundo momento, que é o nosso momento de intimidade. Como eu sempre digo, procure um lugar recolhido, um lugar silencioso, um lugar que favoreça a vivência deste momento. Após a vivência desse nosso momento de intimidade, é hora de responder àquela questão. O que este encontro de hoje provocou em mim? Você responde esta questão e pode enviá-la para o nosso e-mail pastoraloreb@gmail.com. pastoraloreb@gmail.com, tá certo? E terminando esse nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer mais uma vez o convite a você para participar do nosso grupo de intercessão no WhatsApp, certo? Para quem está fora do Brasil, o 55. Para quem é do Brasil, só o DDD 81 99391 1621. 99391 1621. Até o nosso próximo encontro e que em tudo Deus seja louvado.